Introdução a Machine Learning. Esse segmento é composto dos seguintes tópicos: como funciona e o que é o aprendizado de máquina, as disciplinas envolvidas em Machine Learning, o que são e quais os tipos de dados, quais as perguntas que Machine Learning responde, quando não usar Machine Learning, e Machine Learning versus programação tradicional. Como funciona e o que é o aprendizado de máquina, ou Machine Learning? Vamos supor que um dia você foi à feira comprar laranjas. O vendedor tinha um carrinho cheio de laranjas de onde você podia escolher manualmente, pesá-las e pagar de acordo com a taxa fixada por quilo. Mas qual é o seu critério para escolher as laranjas? Por experiência, você sabe que laranjas amarelas brilhantes são mais doces que as amarelas pálidas. As laranjas amarelas menores e brilhantes são doces, mas estragam rapidamente. Pequenas amarelas pálidas são as mais doces de todas. Laranjas macias são mais saborosas. As laranjas verdes são menos saborosas que as amarelas. Agora você quer escrever um código para escolher laranjas. Você pode escrever as seguintes regras, por exemplo: se é amarelo brilhante e o tamanho é grande, por X reais, eu compro. Você usaria esses tipos de regras para escolher as laranjas. Mas toda vez que você faz uma nova observação a partir de suas experiências, por exemplo, se a laranja está acima de um certo preço, você precisa modificar a lista de regras manualmente. Você precisa entender os detalhes de todos os fatores que afetam a qualidade das laranjas. Se o problema for complicado o suficiente, pode ser difícil para você criar regras precisas manualmente que abranjam todos os tipos e preços possíveis de laranjas. Isso exigirá muita pesquisa e esforço e pode ser inviável na prática se você tiver mais do que 10 opções para escolher laranjas. É aqui que o aprendizado de máquina ou Machine Learning entra em cena. Machine Learning é um conceito que permite que a máquina aprenda com exemplos e experiências. E isso também sem ser explicitamente programado. Então, em vez de você escrever o código, o que você faz é alimentar os dados com um algoritmo e o algoritmo cria a lógica com base nos dados fornecidos. De maneira informal, podemos subdividir Machine Learning em 3 disciplinas: ciência da computação, matemática e conhecimento da aplicação. Na ciência da computação, são mais comuns o uso das linguagens de programação Python e R. Na matemática, são importantes conhecimentos de estatística e álgebra linear para entender os modelos com profundidade. E, finalmente, talvez o mais importante, o conhecimento da aplicação. Verifique que Machine Learning é a interseção dessas 3 áreas. É importante se familiarizar com os termos usados. Os dados usados em Machine Learning são sempre dispostos em tabelas como esta, que identifica resultados de exames em pacientes de câncer no seio. As linhas são geralmente chamadas de exemplos ou observações. As colunas relacionam os dados de cada paciente, incluindo a identificação, a variável objetivo, também chamada de target, variável dependente, label ou classe, e os atributos, ou variáveis independentes, que nesse caso são as demais colunas com os detalhes dos exames. Note que a variável target, nesse caso, é a coluna resultado, e que os 3 últimos pacientes são aqueles que queremos inferir os resultados a partir dos resultados conhecidos de centenas de outros pacientes. Primeiro devemos entender o que chamamos de dados. A revista Economist
em edição de 6 de maio de 2017, informa que o recurso mais valioso do mundo não é mais o petróleo, mas dados. Podemos dividir os dados em números, strings ou textos e categorias. Vejamos alguns exemplos de dados numéricos. Aqui temos strings ou textos. E finalmente exemplos de categorias. Dados estruturados são, por exemplo, planilhas eletrônicas do Excel, bancos de dados do Access. Dados não estruturados são provenientes de textos, vídeos e áudios. Eles estão nos aplicativos das redes sociais e são tipos de arquivos que requerem pré-processamento para que informações possam ser retiradas. Note que os dados estruturados são talvez ainda os mais utilizados, mas os não estruturados são cerca de 80% dos dados que transitam na rede.